Irmãos, vamos abrir em Atos 2:42. Atos 2:42 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor, nós te agradecemos por mais este momento juntos, agora para meditarmos na Tua Santa Palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê um coração desejoso, ávidos por receber a Tua Palavra, Senhor. Como famintos, como sedentos. Da minha incapacidade de expor as Tuas Escrituras corretamente e edifica a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas semanas atrás nós iniciamos uma introdução sobre este versículo, que é um versículo fundamental para entender a vida dos primeiros irmãos. Para saber como eles viviam, nós temos que recorrer a este versículo. Aqui estão os 4 pilares da vida da igreja: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Qualquer igreja que esteja deficiente em algum desses pontos não honrará o Senhor. E o Espírito Santo escolheu detalhadamente a ordem com que as coisas deveriam ser. O texto não poderia ser: e perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão e depois na doutrina. O texto não poderia ser assim. O Espírito Santo escolheu exatamente a sequência, porque onde não há doutrina verdadeira, não há comunhão verdadeira. Onde não há doutrina verdadeira, o partir do pão é uma desordem, é uma desonra ao Senhor. Onde não se conhece doutrina, onde não se conhece a verdade de Deus, as orações também não são orações coerentes. Lembrando que o Senhor, por meio do apóstolo João, diz que tudo aquilo que pedirmos conforme a sua vontade nos será dado. Como alguém pode conhecer a vontade do Senhor sem conhecer a palavra do Senhor? Tiago diz ainda sobre as orações que vós pedis e nada recebeis, porque pedis mal. Então uma pessoa pode orar e pedir mal, por não conhecer a vontade do Senhor. Então a doutrina é fundamental. O texto começa com a palavra e perseveravam. Perseverar nós já dissemos naquela reunião, que fala da nossa disciplina, de algo que não é tão simples e que exige de nós constância, disciplina, negação, lutar constantemente, manter-se, neste caminho. Em Hebreus 10:36, o Espírito Santo diz àqueles irmãos que eles tinham: veja, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Em Atos 2 é dito que os irmãos perseveravam. Já em Hebreus, passa-se um pouco de tempo e está dizendo: com efeito, tendes necessidade de perseverança. E assim tem sido. De Atos 2 a Hebreus, alguns anos se passaram. Agora 2000 anos se passaram, praticamente. E os dias são cada vez piores. E a perseverança, infelizmente, cada vez menor. Como nós falamos, para nossa tristeza, é muito difícil encontrar irmãos que perseverem em todas estas áreas. É muito difícil encontrar irmãos que estão perseverando diligentemente, estudando a palavra de Deus, perseverando em conhecer a palavra de Deus, estudando, então perseverando na doutrina. É muito difícil que o irmão também esteja perseverando na comunhão uns com os outros. Às vezes ele está bem em um ponto e falhando em outro. É muito difícil que o irmão venha nas reuniões de estudo da palavra, participe das reuniões de oração, participe do partir do pão. Isso é uma tristeza, irmãos. Que
E quando um irmão faz tudo isso, é possível que o outro diga, mas isso é exagero demais. Isso é coisa demais. É triste que sejam estes os nossos dias, irmãos. Dias em que qualquer fidelidade ao Senhor seja confundida com fanatismo e exagero. Quando, na verdade, quando Lucas vai escrever Atos, ele diz, olha, vou escrever como que eles viviam. Então Lucas só precisa lembrar como era a vida deles. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta era a vida deles. Deve ser a nossa também, irmãos. Hoje, eu quero focar especialmente na questão da doutrina. Então, o tema é perseverando na doutrina dos apóstolos. Se nós formos em Efésios capítulo 4, versículo, diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Então, o apóstolo aqui, Paulo, escrevendo aos Efésios, faz um alerta para que nós não sejamos mais meninos, para que a gente não seja agitado para um lado e para o outro e levado ao redor por todo vento de doutrina. Quando Lucas escreveu, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando Paulo agora escreve aos Efésios, ele fala de não há mais somente a doutrina dos apóstolos pura, há agora ventos de doutrinas, muito mais coisas. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele diz, conserva-te na sã doutrina, porque não existe mais apenas doutrina saudável, muitas doutrinas se espalharam. Em Marcos capítulo 7, versículo 7, vamos ler do 6. Marcos 7, versículo 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, nós temos Paulo alertando para que nós não sejamos agitados por todo e qualquer vento de doutrina. Nós temos o Senhor Jesus falando aos fariseus naquela época, vocês em vão me adoram, seus ensinamentos, suas doutrinas não passam de doutrina humana. E para falar sobre a perseverança na doutrina dos apóstolos, eu quero que todos nós vejamos o quadro atual, a realidade dos nossos dias. A realidade dos nossos dias é exatamente esta. Muita doutrina humana, muito ensinamento de homem, e uma igreja, e uma grande parte dos cristãos que não tem apego à Escritura, que não estudam a Escritura, mas que andam conforme escutam dos outros. Se você prestar atenção um pouquinho só nas pregações de hoje em dia e conversar com outros cristãos, você vai ver que eles não conhecem muito a palavra de Deus. Eles não sabem versículos, mas eles conhecem frases clichês. E às vezes até pensam que estão citando versículos, mas eles não conhecem a palavra de Deus. E muitas pessoas ficam confusas hoje em dia. Converse com alguns e você vai dizer, mas como que eu vou saber o que é o certo? Cada igreja diz uma coisa. Aquela igreja diz para fazer isso, aquela outra igreja diz para fazer aquilo. Aí cada um tem uma doutrina diferente. Como eu vou saber qual é a verdade? Porque, irmãos, a igreja não determina nada. É a Escritura que diz o que a igreja deve ou não pregar. Então não deveria haver várias pregações. Há um só evangelho, há uma só doutrina para perseverarmos, que é a doutrina dos apóstolos. Então, a realidade, o quadro atual é muitas vozes, muitos ventos de doutrinas. E há o perigo de se ouvir muitas vozes e não se atentar única e exclusivamente para a palavra de Deus. Há irmãos que leem livros, e é muito importante ler livros, eu leio muitos livros,
mas nós não podemos basear as nossas vidas no que os autores de livros escreveram, porque eles não são inspirados pelo Espírito Santo. Nós podemos ser ajudados, assim como quando um irmão ou uma irmã está ouvindo uma pregação, de quem quer que seja, minha, do Rodrigo, de qualquer outro irmão, de qualquer que seja, nós não somos inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada. E se nós estivermos falando conforme a palavra de Deus, então os irmãos devem ouvir, devem acatar, né? Mas como que eu vou saber se o que o irmão está pregando é a verdade ou não? Por isso a necessidade. Nos primeiros dias, bastava que a igreja se assentasse aos pés dos apóstolos e ouvissem da boca do próprio Pedro, do próprio João, de Tiago, e pronto. Ali eram as doutrinas dos apóstolos. Hoje nós não podemos nos assentar aos pés de nenhum apóstolo, porque eles não existem mais. Mas nós podemos nos assentar aos pés dele e abrir as suas cartas. E ouvir sua própria boca falando. Ouvir a doutrina dos apóstolos. Ouvir o que Pedro, o que João, o que Paulo disseram. Nós podemos fazer isso. Eu quero citar aos irmãos aqui alguns grandes problemas dos nossos dias que, por falta de conhecer a doutrina correta, a igreja entrou nisso. O primeiro problema, eu vou chamar de judaísmo. Alguns exemplos bem claros, né? Dízimos. E veja como isso é importante. O dízimo está na Bíblia? Está. Ele está lá. O dízimo é para os cristãos? Não. Então tem coisas que estão na Bíblia que não são para os cristãos. Por quê? Porque nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Você quer dizer que o Velho Testamento não tem validade para nós? Não, muito pelo contrário. Nós devemos estudar toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Mas quer ver? Alguém aqui está matando cordeiros? Não. Por que nós não estamos fazendo isso? Porque Cristo cumpriu isso. E isso é muito claro. Agora, com outras coisas que são menos claras, os homens utilizam a palavra de Deus, neste caso específico aí, para ganhar dinheiro do povo. Não são todos que fazem isso desonestamente. Não são todos que fazem isso desonestamente. Há alguns que fazem por um entendimento inadequado das Escrituras. Mas há muitos que utilizam isso como meio para enriquecer, né? Retirando dinheiro do povo. Procure, de Atos para frente, em todas as cartas, e você não encontrará uma citação de dízimo. Nenhuma delas. Porque isso não foi escrito para a igreja. Para que servia o dízimo? Por exemplo, que nós estamos citando. Os levitas, que eram uma tribo de Israel, eles não receberam posses, eles não receberam terras, e a sua função era cuidar das coisas do Senhor, do templo, das coisas do Senhor. E eles precisavam de... O Senhor determinou que 10% iria para eles. Temos levitas entre nós? Não, não temos. Em Malaquias, que é o texto que se gosta mais de citar, Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí, se você não trouxer, vai vir o devorador, o migrador, e vai... Aí eles dizem que o devorador é o Satanás, é o demônio. Quando na verdade o devorador é um gafanhoto que comia as coisas da terra, as plantações, né? Veja, então eles citam Bíblia, mas não corretamente. Aí tem irmãos que falam sobre guardar o sábado. Tudo isso é judaísmo. Então, o dízimo pertence ao judaísmo. O templo pertence ao judaísmo. Porque nós podemos reunir em qualquer lugar. Numa garagem, numa praça, numa casa, num salão. Mas nós não temos um templo físico. Os judeus tinham um templo físico. Então, tá vendo? Tem coisas que estão na Bíblia. Mas essa não é a doutrina dos apóstolos. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos. E como é que faz para ler o Velho Testamento, então, irmão? Você lê o Velho Testamento vendo os princípios, vendo Cristo nele, né? Você não pode atribuir tudo que está lá
Porque senão você vai ter que matar cordeiro. Porque senão você vai ter que circuncidar. Mas essas coisas nós não fazemos. Nós temos que ler a Bíblia com entendimento. Veja, Gálatas, capítulo 4, versículo 8. E este é um mal que assola a igreja, irmãos, o judaísmo. Você vai nas igrejas, as denominações, os templos, você vai encontrar lá uma minorá. Você vai encontrar lá shofar, né, eles tocando shofar. Você vai encontrar a Arca da Aliança, eles entrando com a arca. Você vai encontrar eles dizendo que o grupo de louvor são os levitas, né? Você vai encontrar eles guardando dias e festas. Então, a igreja comemorando festa dos tabernáculos, Páscoa, essas coisas. Isto é doutrina dos apóstolos? Não, isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Nós temos que guardar dias, festas, meses. Veja o que Paulo diz em Gálatas 4, versículos de 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, o crente vai lá e fala, você não está guardando o sábado, você tem que guardar a lei de Moisés. Não, eu não tenho que guardar a lei de Moisés. Cristo é o fim da lei. Essa lei é para os judeus, eu nada tenho a ver com o sábado. Paulo disse, guardai dias e meses e tempos e anos, receio que eu tenha trabalhado em vós, em vão, que esse não é o evangelho que eu preguei para vocês. Aí, uma mais clara ainda é Colossenses 2. Colossenses 2, versículo 16. Lá no judaísmo também, nós tínhamos muitas questões com comida. Determinadas comidas podiam comer, determinadas comidas não podiam comer. Tínhamos muitas cerimônias para fazer, rituais. A igreja não tem mais nada disso. Veja o que Paulo diz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro, juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então olha aqui o que Paulo fala. Paulo fala sobre comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábado. Tudo isso é sombra. Então, hoje, tem crente que faz essas coisas? Tem. Eles estão perseverando na doutrina dos apóstolos? Não. Eles estão... mas ele é sincero, irmão. Sincero, mas errado. Sincero, mas errado. Pior do que estes são aqueles que estão ensinando estas coisas. Então a gente esquece o Velho Testamento. Não, a gente lê com entendimento. Se o Novo Testamento diz claramente que essas coisas não têm nada a ver conosco, acabou, irmão. Não tem nada a ver conosco. Acabou. Acabou. O que mais nós vemos hoje em dia, irmãos, além deste judaísmo exacerbado, que a pessoa tem que guardar a lei? Olha, Paulo escreveu Gálatas, e aí nós não sabemos quem escreveu Hebreus, mas Gálatas e Hebreus são livros exclusivos para combater o judaísmo, para combater a influência do judaísmo. Paulo, no início do seu ministério, tem uma dificuldade, porque os fariseus, os falsos irmãos ali da circuncisão começam a falar para os crentes, se você não guardar a lei, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso e isso, você não vai ser salvo. E Paulo diz, não, é pela graça, é pelo sangue de Cristo, é pela fé somente. Você não precisa guardar nada.
Nós guardamos ali os princípios, irmão. Claro que está escrito não matarás e a gente não pode matar aqui, ué. Claro que não. Porque estes princípios, essas coisas, elas não caducam. Mas o cerimonialismo, essas coisas acabaram. O Novo Testamento, a igreja, tem alguns cerimoniais? Tem. Por exemplo, a ceia do Senhor. Nós guardamos. Isso nunca aconteceu no judaísmo, irmão. Nunca aconteceu. Isso é da igreja. O judaísmo, o Velho Testamento, celebrava a Páscoa. Tem algumas relações, tem algumas coisas que são parecidas, tem, mas não é a mesma coisa. A igreja celebra a ceia, eles celebravam a Páscoa. O batismo é próprio do Novo Testamento, da igreja, para guardar estas coisas. O uso do véu, Paulo disse para igreja. E assim. Agora, olhando para o quadro aí, tem muito judaísmo. O que mais tem aí? Que é falta de perseverar na doutrina dos apóstolos. Mulher pregando na igreja. Mulher pregando publicamente. Não vemos isso? Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos? Não. Ah, mas dá resultado, irmão. Você não sabe. Tem uma pastora lá que é uma bênção. Ela prega e todo mundo se converte. É um ministério abençoado. Mais importa obedecer a Deus do que sacrificar, irmão. Essa história de que dá resultado, essa é a pior falácia que existe. É o pior engano de Satanás que existe. Ah, dá resultado. Então nós temos que... Então vamos lá. Questão das mulheres pregando publicamente aí. 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Muito bem. Então Paulo diz aqui que o que ele escreve é mandamento do Senhor. Isso não é a opinião dele, né, como muitos dizem. E como Satanás sempre, desde o início, tentou desvalorizar a palavra de Deus, lá em Gênesis 3, foi assim que Deus disse. Assim, hoje os homens continuam tentando desvalorizar, desacreditar a palavra de Deus, dizendo que Paulo é machista, que isso é a opinião de Paulo, que isso é só para a igreja de Corinto, né? Mas nós sabemos que não é assim, irmãos. O versículo 33 diz, como em todas as igrejas dos santos. Isso não era só na igreja de Corinto, era em todas as igrejas dos santos. Agora, se você for para 1 Timóteo 2,12... E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ah, é só para Corinto. Aí vai lá e ele escreveu para Timóteo também. E aí lá em Corinto está escrito, como em todas as igrejas. Não dá. A única coisa que se... E aí é que começa a coisa, né? Ah, não, as mulheres têm que ter mais liberdade, as coisas têm que acontecer. Então eles começam a desacreditar a palavra de Deus e acreditar nas filosofias e nas correntes de pensamento mundano que estão surgindo hoje, de feminismo, disso e daquilo, e pronto. Irmãos, há 100 anos atrás, não era assim como é hoje. Não era. As coisas estão começando a ficar cada vez pior e cada vez mais a palavra de Deus está sendo desacreditada. Outro ponto. Então a gente vai lá ver, tem judaísmo, tem mulher pregando, tem doutrina de homem. E o que a gente mais vê também? O que mais tem? Você vai numa denominação, o que mais tem lá para você ouvir? Você encontra com uma pessoa que se diz crente, o que ela vai fazer?
ela vai contar o sonho e a revelação que Deus deu para ela. Então, o que mais tem nos nossos dias hoje é sonho e revelação. Tem judaísmo, tem mulher pregando, tem doutrina de homem, tem sonho e revelação. Você vai ouvir uma palavra, eles até às vezes podem ler um versículo, mas não importa mais o que foi lido. Agora eu vou contar o sonho e a revelação que eu tive, que Deus manda dizer, porque o Espírito Santo está falando aqui na igreja. E sabe, irmãos, isso é muito apelativo. E uma pessoa que já está numa posição de líder, que já está numa posição de influência, dizendo que ouviu o próprio Espírito Santo e que teve um sonho direto da parte de Deus, é muito difícil conversar e tentar ajudar esses irmãos, inclusive. Porque ele está ouvindo um homem que para ele é um semideus, que é a referência para ele. E que se você não dá ouvidos a ele, você é um rebelde, você não está seguindo, não está dentro da visão. Veja que a palavra de Deus... Irmãos, sempre guardem esse versículo, tá? Jeremias 23. Sempre guardem isso. Para quando... Guardem sempre esse versículo para você mostrar para esse povo, quando eles vierem dar as profetadas. Jeremias: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirma. Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam com as suas mentiras e leviandades. Fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, irmãos, todas as vezes que vier falar com vocês, podem mostrar esses versos aqui. Lá naquele tempo lá já via essas coisas acontecendo. E a palavra diz, ó, você vai contar sonho, fala que foi sonho. Não diz que foi o Senhor que disse isso. Você vai falar sonho? Fala que você sonhou. Agora, você vai falar a palavra do Senhor? Aí tem que dizer assim diz o Senhor. E atualmente, irmãos, nós só podemos dizer assim diz o Senhor, citando livro, capítulo e versículo. Não tem outro jeito de dizer assim diz o Senhor. Naquela época era possível. Jeremias recebia do Senhor e falava, assim diz o Senhor. Jeremias recebia. Agora nós não. Quando Paulo vai instruir Timóteo, ele não diz, fala o que você sonhou, ou a revelação que você teve. Ele não escreve isso para Timóteo. Ele escreve, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Ele diz, dedica-te à leitura pública das Escrituras. É diferente, não é, irmãos? Ah, mas esse povo aí, ele não crê nos dons, não crê no Espírito Santo. Nós cremos, irmãos. Mas nós cremos no que está escrito. Paulo não disse para Timóteo fazer isso, não disse para Tito fazer isso, a gente também não vai fazer. Pregue a palavra, estude a palavra. Veja Gálatas 1:8. Irmãos, mesmo que o que eu fale aqui, todos nós que estamos aqui saibamos disso, é bom que vocês ouçam e consigam também responder corretamente aos outros essas coisas. Tenham fundamento suficiente nas Escrituras, né, para poder ajudar aqueles que estão em dúvida, que estão sendo levados por essas coisas. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito.
Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Então olha o que Paulo diz, ainda que venha um anjo do céu e pregue. Como nascem as seitas e as heresias? Elas nascem assim. Um homem diz que subiu ao céu, que teve revelação disso, daquilo, e que Deus deu para ele a nova visão do momento. Paulo diz ainda que vem um anjo. O que foi pregado, o que está escrito, acabou. Fique nisso. Ame a palavra de Deus, estude a palavra de Deus e deixe todo lado de fora. Deixe todo o resto de fora. Irmãos, então essa é a realidade do nosso dia a dia aí. Você vai encontrar os crentes, às vezes até sinceros, você vai encontrar eles no judaísmo, você vai encontrar a mulher pregando na igreja, você vai encontrar eles falando de sonho e revelação, você vai encontrar muita doutrina humana, vento de doutrina para todo lado, essa é a realidade. Qual é o único remédio para curar isso, irmãos? Como que a gente cura isso? Como que a gente também pode ajudar esse povo? Atos 17, 11. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo chegou lá em Bereia para pregar, mas Paulo pregou a palavra para eles. Eles não acreditaram de pronto em Paulo. Eles falaram, bom, deixa eu ver se o que Paulo está falando é verdade. Eles receberam o que Paulo dizia com toda a avidez, com muito desejo, com muito anseio. Eles receberam aquilo. Eles tinham desejo pela palavra, mas eles não estavam empolgadão, falando, não, o que Paulo falar está falado. Diz que eles examinaram todos os dias as Escrituras. E examinar, irmãos, não é só, eu vou ler um capítulo por dia. Não é isso que eles estavam fazendo. Não é isso. Fiz minha leitura. Quando diz que eles examinaram, é que eles cuidadosamente estudaram. Aí, você quer saber um assunto que você está em dúvida na Escritura? Você pode perguntar para outros irmãos, pode. Mas você pode e deve examinar as Escrituras. Estude, irmão. Veja o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Pegue uma concordância e veja todos os versículos que tem essa palavra. Veja qual é o que a palavra diz sobre isso. Mas isso é só para pregador. Não, o pregador tem que fazer muito mais, mas isso não é só para pregador. Que bênção, irmão, lê bastante. Irmão, mas todo mundo devia fazer isso. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria ser bereano. Eles são nobres. E Paulo diz que eles eram mais nobres dos que o de Tessalônica. Agora, nos dias de hoje, se um irmão lê demais, e se ele examina demais, ele não vai ser chamado de nobre. Ele vai ser chamado de chato. Ele vai, mas é mó cri-cri isso daí, né? Tudo tem que ser certinho. Isso é nobreza, segundo as Escrituras. Isso é ser nobre, isso é respeitar a palavra de Deus, isso é amar a palavra de Deus, isso é querer fazer a vontade de Deus, isso é perseverar na doutrina dos apóstolos. O texto diz que eles foram mais nobres que os de Tessalônica. Ontem, o Frank abriu a reunião falando um versículo de Tessalonicenses. E olha só, o texto que o Frank leu foi Tessalonicenses 2,13. Veja que os bereanos foram mais nobres que eles. 1 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos, nós, para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então Paulo está agradecendo a Deus, falando, olha, vocês receberam e acolheram como palavra de Deus e não de homens. Mas ele está dizendo que ainda mais nobres
foram os bereanos. Claro que os tessalonicenses não estavam correndo risco. Eles ouviram do próprio Paulo. Nem os bereanos estavam correndo risco, mas eles queriam examinar as Escrituras. Né? Então não fica confiando em irmão nenhum. Em qualquer que seja. Não confia nele, confia nas Escrituras. Preguei no sábado para os irmãos. Os irmãos anotaram aí os versículos. Não fica acreditando em tudo que eu disse. Vai examinar na semana. Vai ver se é assim mesmo. O pregador não tem que se sentir inferiorizado se a Assembleia fizer isso. Um pregador sério, ele tem que falar para a Assembleia fazer isso. Porque ele não pode confiar em si mesmo. Certo? Vou finalizar aqui, irmãos, com 2 Timóteo 3. Vamos ler 2 Timóteo 3, 14 até capítulo 4, versículo 5. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, Paulo falou aqui que haverá tempo em que não suportarão. Já chegou, irmãos. Este é o tempo que nós vivemos. Ninguém suporta a sã doutrina. Ouvir doutrina dá coceira nos ouvidos deles. Mas ainda assim, nós temos que pregar a palavra e somente a palavra. O Senhor nos ajude, irmãos, como assembleia. Cada um de nós. E como assembleia, não é... Irmãos, vocês, e eu agradeço por isso, devem orar pelo ministério da palavra nessa assembleia. E eu agradeço por isso. Eu agradeço por cada irmão e irmã que ora pelos irmãos que falam. Mas vocês, cada um, devem ser irmãos responsáveis e bereanos, que estudam, que talvez não tenham recebido da parte do Senhor um dom para pregar publicamente, mas que devem saber as coisas para saber responder aos que perguntam, para instruir os filhos e para não ser arrastados por qualquer vento de doutrina. Uma pessoa que estuda bastante, quando ouve alguma coisa que está meio fora, já liga um alerta dentro de si. Uma pessoa que não estuda nada é arrastada para qualquer coisa que ouve. Se falar bonito, eloquente, pronto, arrastou. E nós não podemos ser assim, irmãos. Que o Senhor nos ajude como assembleia. Amém?